todos muito bem-vindos. Meu nome é Douglas Pozo, eu sou arquiteto de soluções de integração MESC XPI. E hoje nós vamos começar uma série de vídeos falando sobre boas práticas de desenvolvimento de projetos de integração. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre integrações assíncronas. Então eu vou começar compartilhando a minha tela com vocês. Toda vez que a gente fala de melhoria de performance do projeto, vem logo à nossa mente threads. Né? Quando queremos aumentar as performances dos nossos projetos de integração, nós pensamos em adquirir mais threads. Porém, se os nossos projetos não estiverem preparados para receberem essas threads, para executarem mais threads, não vai fazer sentido você adquirir, né, mais threads na sua licença. Para que um projeto possa ser mais performático com a aquisição de novas threads, ele precisa ser desenhado de duas formas. Ou ele já ter triggers externas dentro desse projeto, assim como triggers de Web Service, OData, trigger de SAP, trigger HTTP, que são aqueles fluxos que recebem requisições de fora. Tá? Essa é uma das maneiras. Se nós temos isso no nosso projeto, então de imediato nós vamos ter um benefício, vamos conseguir aumentar a performance do nosso projeto. Tá? E a outra forma é ter um projeto desenhado de forma assíncrona, ok? Um projeto que tenha várias tarefas executando assincronamente, paralelamente. Né? O projeto não vai se beneficiar de mais threads da licença se os demais tipos de processo não estiverem desenhados para dividir as suas tarefas em partes e executar essas partes paralelamente. Ok? Nós vamos falar então hoje dessa segunda forma. Como desenhar o nosso projeto de forma assíncrona, né? Dividindo ele em tarefas e colocando essas tarefas para rodar paralelamente, assincronamente. Então, como é que a gente desenha um processo assíncrono? Bom, primeira coisa, o desenho de um projeto assíncrono, ele deve sempre considerar a execução paralela das tarefas, que nós vamos chamar de instâncias, né? Ou seja, as instâncias de uma mesma tarefa, e o conjunto variável de informações a serem processados, que nós vamos chamar de lote de registros. Então, toda vez que eu desenho um projeto, um processo assíncrono, paralelo, eu tenho que pensar em instâncias e em lote. Ok? As instâncias são as execuções paralelas de uma tarefa. Então, quantas execuções paralelas de uma mesma tarefa eu quero que o meu projeto execute? E o lote é o conjunto de informações que eu vou enviar. Então, eu posso ter uma instância enviando um lote de um registro, que é o padrão dos projetos. E eu posso ter uma ou mais instâncias enviando um ou mais lote de registros. Se eu quero uma melhor performance, eu posso colocar o meu projeto para executar o mesmo processo várias vezes, simultaneamente. Então, neste desenho, cada instância de uma tarefa poderá executar um ou mais registros. Sendo assim, eu vou colocar um exemplo para que fique mais fácil o entendimento. Vamos supor que nós temos um projeto, né, um processo, e o objetivo dele é integrar 1000 registros, ok? Levando em consideração esse cenário, né, que eu acabei de colocar. Então, eu posso ter uma instância de um processo, ou de uma tarefa, executando um lote de apenas um registro. Então, ele vai executar registro a registro, de um a um, né, até ele terminar os 1000 registros. Ou seja, ele vai executar 1000 vezes. Agora, se eu tiver 5 instâncias dessa tarefa e cada instância estiver enviando um lote de 10 registros, né, ele vai enviar muito mais informações.
A cada término de execução das instâncias, ele enviou 50 registros, e não um. Então, nesse segundo cenário, né, eu vou ter 5 instâncias, ou seja, 5 execuções simultâneas, paralelas de um mesmo processo, de uma mesma tarefa, e cada instância está enviando 10 registros por vez, não um por vez. Então, a instância e o lote. Percebem que aqui eu tenho um processamento mais rápido, eu tenho um ganho de performance. Ele não vai mandar de 1 em 1, ele vai mandar de 10 em 10 em cada instância. Ao término das 5 instâncias, eu mandei 50 registros. E aqui um outro exemplo, né, um pouco mais além, onde eu poderia ter 50 instâncias de uma mesma tarefa, ou do mesmo processo, e cada instância estar enviando 5 registros. Nesse caso, ao fim das 50 instâncias, eu teria enviado 250 registros. Ok? Então, dentro desse desenho de processo assíncrono, a gente sempre pensa em N instâncias e lote de N. Por quê? Porque ele vai processar N informações em N instâncias paralelas, até terminar o nosso objetivo aqui, que seria o envio dos 1000 registros. Precisamos pensar em algumas coisas, tá? Os processos paralelos, né, esse tipo de desenho de processo paralelo, assíncrono, ele tende a consumir mais hardware, ok? É claro, eu tenho um processo normal que roda registro a registro. Eu vou, então, criar um processo, né, que vai executar 5 instâncias de um mesmo processo e enviar N informações em cada instância. Ou seja, ele vai acabar usando mais hardware, é normal. Então nós vamos precisar ter um servidor um pouquinho melhor, um pouquinho mais parrudo, se a gente quiser se aproveitar, né, desse desenho de processo. Porém, o ganho que nós temos de performance é muito superior. Provavelmente ele vai superar esses custos que vocês vão ter de aumentar o hardware, tá? Então, é uma equação, né? É uma equação que a gente tem que resolver, é algo que a gente tem que colocar na balança. Eu vou ter uma melhora de performance, mas eu vou ter que melhorar o meu hardware. Isso se o meu hardware já não é bom o suficiente, né? Para atender essas questões. Para entendimento, instância e lote, né, que é o que a gente está colocando aqui, N instâncias e lote de N, né, eles vão ser variáveis de ambiente dentro desse desenho, tá? De forma que o processo fique dinâmico e que a gente possa fazer ajustes dentro desse projeto para que a gente encontre a equação perfeita. Por exemplo, a gente pode desenhar o nosso projeto dessa forma e aí nós podemos testar para ver qual que é o melhor número de instâncias e a melhor quantidade de lote. Então, por exemplo, a gente cria o projeto e eu coloco lá 5 instâncias dentro daquela tarefa, né? 5 instâncias com lote de 1000. Né? Pode ser que não fique tão performático. Né? Então, eu diminuo, né? Vou manter as 5 instâncias, testo e vou colocar num lote de 200. Opa, agora ficou bom. Né? Então, isso deixa o processo muito mais dinâmico. Tá? Eu não fico preso à programação. Eu desenvolvo o processo dessa forma, a trabalhar com N instâncias e N lotes, e eu posso alterá-lo, posso mudá-lo da forma que eu quiser, sem ter que mexer em desenvolvimento. Bom, toda regra, né, tem a sua exceção. Ok? Então, quando não é válido trabalhar com lotes? Tá? Então, existem 3 situações onde não é válido, onde não adianta a gente trabalhar com lote. Tá? Que são essas, né? Se o sistema de destino não conseguir reconhecer o registro no retorno do envio. Então, vamos pensar, eu estou mandando um lote de 10 informações para o sistema de destino. Tá? Esse sistema ele tem que ser capaz de me devolver essa informação registro a registro. Tá? Pode ser que o primeiro registro deu sucesso, o segundo também, e o terceiro não.
O quarto ok, o quinto não. Então, o sistema de destino tem que ser capaz, né, de me devolver essa informação mastigada. Porque se ele não devolver dessa forma, como é que nós vamos tratar esse retorno? Tá? Aí não vai adiantar, nesse caso, trabalhar com lote. Tá? A gente precisa disso para quê? Para que a gente consiga tratar somente aquele registro que deu erro. E uma outra questão é a transação. Se esse sistema de destino trabalha com a transação simples, ou seja, ou faz tudo ou não faz nada, não tem sentido também trabalhar com lotes. Tá? Faz sentido se ele tem a transação registro a registro. Porque, por exemplo, manda um lote de 10 registros. O 10º registro está com erro. Aí ele não faz nada, ele só me devolve, olha, deu um erro em algum dos registros, ou deu erro no 10º registro, eu não fiz. Então também não vale a pena trabalhar com lote, caso a transação desse sistema de destino seja dessa forma, ou faz tudo ou não faz nada. Né? No caso das instâncias, não vale a pena, não adianta trabalhar com instâncias quando o sistema de destino não aceita múltiplas requisições. Tá? Só vale a pena trabalhar com múltiplas instâncias se o sistema de destino aceita trabalhar com múltiplas requisições. Senão não adianta eu ter 3, 4 fluxos rodando em paralelo, enviando dados para o sistema de destino, e ele só aceita uma instância. Né? Ele vai ficar tentando enviar e não vai conseguir, porque o sistema vai estar ocupado. Tá? Então essas são as situações que nos impedem de trabalhar com instâncias e com lote. Tá? Mas mesmo assim, a gente precisa pensar, tá? Precisamos avaliar, porque pode ser que ainda assim vale a pena trabalhar com essa estratégia, desenhar o nosso processo dessa forma, tá? Com variável de instância e variável de lote, ok? Mas como assim? Bom, se o sistema de destino está dentro dessas situações de exceção, mas mesmo assim eu consigo desenhar o meu processo dessa forma de instância e lote, o que eu faço? Eu coloco lá a instância de 1, lote de 1. Ele não vai abrir novas instâncias, ele não vai enviar um lote maior do que 1. Tá? Mas por que eu vou desenhar o processo dessa forma se o sistema de destino não aceita esse tipo de trabalho? Ora, pode ser que numa futura atualização desse sistema de destino, ele passe a aceitar, por exemplo, múltiplas requisições, ou ele mude a transação do sistema, ou ele mude o retorno para que ele mostre de uma forma melhor quem deu erro, quem não deu. Então, se o sistema de destino, né, o sistema do cliente, onde nós vamos enviar as informações, mudar no futuro, né, e eu quiser melhorar essa performance, o desenvolvimento está pronto. É só eu parar o projeto e alterar as variáveis de ambiente, de instância e de lote. Então, esse desenho, né, assíncrono, desenho de processo assíncrono, é um desenho bem abrangente. Tá? Normalmente, mesmo quando o processo não pode ser atendido dessa forma, a gente mesmo assim pode desenhar o projeto assincronamente, tá? Já pensando numa melhoria futura. Tá, e se no futuro ele então não mudar? Tudo bem, o seu projeto continua executando da mesma forma. Sem nenhum problema. E como que a gente desenha dentro do Magic XPI, então, esse processo? Né? Como é que é na prática desenhar esse processo? Bom, nós vamos precisar de algumas coisas para o desenho desse tipo de processo, tá? Primeiro, um fluxo gerenciador de instâncias, tá? Eu vou ter um fluxo principal que vai ficar criando essas novas instâncias. Vou precisar dentro deste fluxo de um componente lock resource e de um componente unlock resource, tá? Também dentro desse fluxo vamos usar uma parametrização, uma propriedade chamada Processing Mode. Tá? Vamos colocar ela como standalone. E vamos precisar também de usar as variáveis de ambiente. Né? Um pouco mais para trás eu falei, lote e instância são variáveis de ambiente. Então nós vamos precisar usá-las como variável de ambiente. Então, para ilustrar isso, né, tem esse fluxograma simples. Tá? Então, como é que é esse processo? Como é que é esse desenho dentro do Magic XPI? É exatamente dessa forma. 3 fluxos. O fluxo inicial,
Então, nesse fluxo inicial, ele vai fazer as chamadas ao fluxo gerenciador. O fluxo gerenciador é o fluxo que cria as instâncias. Tá? Então, no fluxo inicial, eu vou usar a variável de ambiente de instâncias. E vou chamar o fluxo gerencial o número de vezes que eu quero criar aquela instância. Por exemplo, se eu quero criar 5 instâncias desse processo, tá? Então, usando a variável de ambiente, eu chamo o fluxo gerenciador 5 vezes. Tá? Por isso que a gente precisa da variável de ambiente, porque senão teria que ser hard-coded, né? Ter que colocar um número fixo. Então, no fluxo inicial, a gente pode, de N maneiras, fazer isso. Pode ser a leitura de um banco, onde a gente coloca um top, né? Se for SQL Server, top de variável de ambiente, né? E aí ele traduz top de 5, top de 10. E aí ele manda essa requisição uma a uma para o fluxo gerenciador. Posso criar um loop com goTo para que ele fique chamando esse fluxo gerenciador através de um workflow, tá? Mas a questão é, o fluxo inicial vai chamar, né, o fluxo gerenciador o número de vezes, né, que ele quiser, o número de vezes que ele quiser criar as instâncias. Quero criar 5 instâncias, vou chamar 5 vezes. Quero criar uma instância, vou chamar uma só. Tá? O fluxo gerenciador, tá, é o fluxo onde as instâncias são criadas. Tá? Então aqui nesse fluxo é onde eu uso os componentes lock resource, unlock resource e o processing mode. Tá? Então o fluxo inicial vai fazer uma chamada para o fluxo gerenciador. Esse fluxo gerenciador vai receber essa chamada, vai reconhecer quem é o chamador, ok? Para saber qual é o processo. E através de um componente lock resource, ele vai alocar aquele recurso. Tá? O componente lock resource ele faz isso, ele aloca um recurso. Então, normalmente a gente usa um ID, né? Esse fluxo aqui ele pode mandar esse ID, tá? Um ID único, e aí a gente aloca aquele recurso. Esse componente lock resource, a propriedade dele vai estar como processing mode, né? A propriedade de processing mode vai estar como standalone, tá? Isso significa que ele, a partir daquele passo, né? Ele vai ser executado em uma nova thread. E aí ele já iniciou uma nova instância. Tá? E é claro, no final do fluxo a gente precisa desalocar aquele recurso. Então, lá como um dos últimos componentes, no fluxo gerenciador, a gente desaloca o recurso usando o componente unlock resource. Tá? Então, o fluxo gerenciador, ele recebe a requisição, né? Aloca aquele recurso, no momento que ele alocou, ele já é executado em uma nova thread, ou seja, uma nova thread está aberta. E aqui o que ele faz? Ele chama o fluxo de tratamento, que é o fluxo que realmente vai enviar os dados para o sistema de destino. Tá? Então ele faz um invoke flow, um call flow para o fluxo de tratamento. Neste fluxo é onde nós vamos usar a variável de ambiente de lote. Neste fluxo, nós vamos buscar as informações que serão enviadas para o sistema de destino. Na hora de buscar essas informações, nós vamos limitar a quantidade de informações a serem buscadas e enviadas, né, através da variável de ambiente de lote. Então, por exemplo, se as informações estão num banco de dados, né, eu preciso pegar, então eu posso fazer um select top também, se for Oracle select how none, né, usando a variável de ambiente de lote. Então, select top, variável de ambiente, né, e trago os meus campos. Se a variável de ambiente for 1, ele vai buscar um registro. Se ela for 1000, ele vai buscar 1000 registros. Ok? Então, esse é o desenho do projeto. E aí, se eu tiver vários processos, né, o que eu faço? Eu vou fazer da mesma forma. O fluxo gerenciador vai ser sempre único, tá? Por isso que ele precisa lá ter uma forma de reconhecer quem o chamou, tá? Qual é o processo que está chamando. Porque eu posso ter outros processos e usar também as variáveis de ambiente de lote e de instância. Então, o processo 1
chama o fluxo gerenciador e chama o fluxo de tratamento 1. O processo 2 chama o fluxo gerenciador e o fluxo gerenciador vai chamar o fluxo de tratamento do processo 2. E assim sucessivamente. Tá? E aí, se eu tiver mais do que um processo, eu posso criar mais do que uma variável de instância e mais do que uma variável de lote. Tá? Para que cada processo tenha a sua instância e o seu lote separadamente. Tá? Bom, era isso que eu tinha que passar para vocês hoje. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês utilizem isso, tá? Porque essa é uma técnica muito bacana, tá? E que ajuda a gente a deixar os nossos projetos mais fortes e preparados, né, para uma possível melhoria de performance. Se vocês tiverem dúvidas, é só colocarem aí abaixo. Nós vamos ter o maior prazer de responder a vocês. Agradeço a todos e até a próxima.